vimos aqui a regra, que há a comunicação, e as exceções, aquelas ações que não se comunicam. Vamos ver agora a questão do pagamento. O artigo 108, parágrafo 3º da Lei 11.101, determina que todo e qualquer pagamento a ser feito pelo devedor em falência, elas devem ser decididas pelo juízo falimentar. Ou seja, para que saia qualquer valor desse montante aqui do devedor, esse valor ele tem que ser administrado, ele tem que ser gerido pelo juízo falimentar. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o juízo falimentar ele é um caixa. É ele que vai decidir tudo que envolva o patrimônio do devedor, inclusive essas ações aqui, inclusive as ações que são exceções. Vamos dar um exemplo. Tem aqui um crédito trabalhista, houve ali um determinado trabalhador entrou com uma ação trabalhista contra a empresa XX. A empresa XX está em estado de falência. Então, esse trabalhador entrou com uma ação trabalhista contra a empresa XX e aí a sentença foi favorável ao trabalhador, determinando que ele tem que receber R$10.000. Continuou nesse processo trabalhista e continuou com a execução desse título aqui, execução desse crédito. E ainda na Justiça do Trabalho, em razão desse crédito de R$10.000, foi penhorado o valor de R$10.000 na conta da empresa XX, que já está em processo de falência. Por quê? Porque a gente viu que toda e qualquer demanda que envolva questões trabalhistas serão decididas na Justiça do Trabalho. Mas o processo na Justiça do Trabalho entrou numa fase de penhora, ou seja, penhorou bens. Nesse caso aqui, penhorou-se o bem, levantou-se esse valor de R$10.000. Só que, em razão da previsão contida no artigo 108, parágrafo 3º da Lei 11.101, todo e qualquer pagamento do devedor tem que ser decidida pela justiça, pelo juízo falimentar. Então, nesse caso, esse valor aqui, ainda que tenha sido penhorado em razão de um crédito trabalhista, ele vai ser transferido para o juízo falimentar. Vai pegar esse valor de R$10.000 aqui e vai levar para o juízo falimentar, porque o juízo falimentar que tem que decidir para quem esse valor vai ser pago. Por quê? A gente vai ver futuramente a habilitação dos créditos, mas eu já adiantei para vocês que no caso da falência, para pagamento dos créditos, há uma classificação, há uma hierarquia. Há credores que têm preferência em razão de outros. Em razão dessa preferência, em razão do respeito a essa preferência, o pagamento tem que ser decidido pelo juízo falimentar. Então, ainda que esse valor tenha sido penhorado, tem aqui na conta do José, esse aqui é o José. Ainda que esse valor tenha sido penhorado no processo na conta do José, quem vai decidir para quem ele vai ser pago é o juízo falimentar. Então, isso aqui não garante que esse valor vai ser pago para o José. Vamos supor que na fila dos pagamentos, por quê? Porque pode ter uma ação, essa ação trabalhista pode correr juntamente com a habilitação do crédito no processo de falência. Ou seja, o José está fazendo essa execução da sentença, né, execução desse título aqui na Justiça do Trabalho, mas ao mesmo tempo ele habilitou o crédito dele lá na Justiça, lá no juízo falimentar. Ou seja, ele está com duas demandas correndo. Só que penhorou esses R$10.000 dele aqui. Mas na prioridade, na fila do recebimento, se verificou que há dois créditos, porque o crédito trabalhista ele é subdividido em vários outros créditos que a gente vai ver mais para frente. Mas verificou-se que antes do José, há dois créditos a serem pagos. O crédito da Maria e do João. Então esse valor aqui, ainda que tenha sido penhorado no processo do José, vai ser transferido para o juízo falimentar e o juiz vai determinar para quem ele vai ser pago. Nesse caso vai ser para Maria, porque ela é a primeira da fila. Então, ainda que haja essa penhora, isso não garante que vai ser pago para o José. Ou seja, o melhor a ser feito é o José habilitar o crédito dele na falência e suspender essa demanda trabalhista aqui, porque de nada vai adiantar. Às vezes, eles continuam para quê? Para encontrar bens. Mas ele não vai ser privilegiado aqui, porque o juízo falimentar que vai decidir para quem vai ser pago.
Inclusive, a questão das execuções fiscais. Todo e qualquer montante, sem exceção, todo e qualquer valor a ser pago pelo devedor vai ter que ser decidido pelo processo falimentar. Então, todos os pagamentos serão transferidos para a vara falimentar, para o juízo falimentar. Porque só o valor, igual eu falei para vocês, o juízo falimentar é um caixa. Só sai pagamento ali daquilo que o juiz determinar. Então, ainda que haja uma penhora, essa penhora aqui vai ser levada ao processo falimentar, para que o juiz decida. Tanto as trabalhistas quanto a execução fiscal, toda e qualquer demanda, sem exceção. E é isso, gente. A questão da competência foi finalizada dessa forma. Juízo civil, vara comum, comarca da sede administrativa, em regra, mas a lei determina que seja do principal estabelecimento. O juízo universal, no caso da falência, porque a gente viu que a recuperação não há esse juízo universal. Por quê? A recuperação é uma medida, é um plano proposto pelo próprio empresário, pelo próprio administrador da empresa. Então ele vai decidir, não há ali uma regra de preferência, ele vai decidir de que forma ele vai pagar. E aí cabem aos credores aceitarem ou não. Nesse caso, por ser uma medida administrativa, não haverá a questão do juízo universal, porque no caso da recuperação, o próprio administrador, a própria empresa vai continuar em funcionamento. Não há ali uma determinação de levantamento de fundos, de análise de quanto ele tem ou não. Há ali um acordo a ser feito. E não é diferente do procedimento de falência. Então, em razão disso, na recuperação, não há essa comunicação, não há esse juízo universal. Porque o que acontece? O empresário em recuperação vai apresentar o plano dele e cabem aos credores aceitarem ou não. Se eles aceitarem, eles contestam e provavelmente essa recuperação não vai ser determinada. Se eles aceitarem, eles aceitaram da forma que foi apresentada. Então não tem como colocar uma ordem de preferência ali. Haverá uma discussão, sim, de créditos a serem recebidos antes, em preferência dos outros, mas essa ordem de preferência, ela não é determinada igual é determinada na falência. Porque há o consentimento dos credores. Os próprios credores vão se reunir para determinar de que forma vai ser feito. Claro que, em razão da previsão da preferência, eles vão utilizar ela como parâmetro, mas não é uma regra universal igual é na falência. Então, em razão disso, o juízo universal é somente na falência.